realizar a contagem manual dos reticulócitos e quais os cuidados que você precisa ter nessa contagem? A contagem automatizada de reticulócitos, ela apresenta exatidão muito maior quando comparado com a contagem manual, mas nem todo laboratório ele pode ter, né, essa contagem automatizada devido ao custo elevado quando comparado com uma contagem manual. Então, um laboratório de pequeno e médio porte dificilmente tem contagem automatizada de reticulócitos. Usa-se então a contagem manual, que para essa metodologia é utilizado corantes específicos, né? Não é o mesmo que a gente faz a coloração das lâminas de hemograma. A gente usa o novo azul de metileno ou o azul IB, ou o mais comum é o azul de cresil brilhante, que é o supravital, né? O azul de cresil brilhante supravital. Mas o que eu mais acho que apresenta um resultado melhor é o novo azul de metileno, né? Porque ele precipita menos do que o azul de cresil brilhante e ele oferece então uma visualização mais uniforme das células, né? Devido a não ter tanta precipitação como o azul de cresil brilhante, mas se você tem uma técnica boa, se você usa um corante bom também, os dois são muito semelhantes. A gente não consegue ver então os retículos do reticulócito, né, de uma hemácia jovem na coloração hematológica normal, por isso que a gente usa esses outros corantes, porque eles precipitam o ribossomo do RNA em grânulos e esses grânulos se encadeiam e formam os retículos de fácil visualização no microscópio, né? Hoje a gente já compra os corantes prontos para uso, mas se você quiser preparar, né, o corante no laboratório, você também pode. Para isso, você vai pegar, por exemplo, 1 grama do novo azul de metileno ou do azul IB e dissolver 1 grama do corante de azul, o novo azul de metileno ou azul IB em 100 ml de tampão fosfato isosmótico pH 7.4. Depois de ter preparado então essa solução, você vai colocar num tubo de ensaio, né, 100 microlitros dessa solução e mais 100 microlitros da amostra colhida com EDTA, mesmo utilizado para fazer o hemograma, né? 100 microlitros, 2 gotas, né? Porque geralmente uma gota é 50 microlitros. Então você faz uma proporção de 100 para 100, incuba por 20 minutos a 37 graus, então é importante a gente confirmar a temperatura daquele banho-maria antes de incubar, então verificar a temperatura, ter os registros também de temperatura do banho-maria, porque é muito importante, assim como a gente verifica de geladeira, de temperatura ambiente. É extremamente importante você monitorar a sua temperatura do banho-maria para garantir que ela está a 37 graus, mais ou menos 1 grau, para mimetizar a temperatura corpórea e fazer com que a sua amostra fique a 37 graus, né? Então, depois dos 20 minutos dessa amostra incubando, você vai tirar, vai homogeneizar e vai confeccionar o esfregaço sanguíneo igual à rotina do hemograma, né? E o ideal é não realizar a contracoloração que algumas pessoas gostam de fazer no azul de cresil brilhante, por exemplo, né? Contracorar com o corante hematológico. Depois que você deixou corar aquela lâmina, você vai fazer a leitura no microscópico, uma objetiva de 100 com óleo de imersão. E aí a técnica de contagem, que é extremamente importante. Você vai focar, né, objetiva de 100, do aumento de 100 com óleo de imersão. Você vai estimar a quantidade de hemácias por campo. Então é ideal você não pegar campos escassos de hemácia e nem campos que tenha aglomeração de hemácia. Então que as hemácias estão empilhadas, sobrepostas. Você deve escolher um campo homogêneo e que tenha estimadamente 100 hemácias naquele campo. Então você vai fazer essa leitura de 10 campos, a quantidade de reticulócitos encontrado nesses 10 campos, tá? Com 100 hemácias cada um. E aí você vai fazer o cálculo. Ou então, se você não estimar aquele campo tem 100 hemácias, você vai contar quantas hemácias vai ter por campo e quantos reticulócitos. Então vai ter, por exemplo, aqui tem 150 hemácias e 2 reticulócitos.
Anoto. Aqui tem 90 hemácias, um reticulócito, anoto. Essa é uma outra forma de fazer. Eu prefiro fazer 10 campos estimando 100 células cada um. Faça a contagem dos reticulócitos e depois você faz o cálculo, que é a porcentagem de reticulócitos é igual à quantidade de reticulócitos que você contou nessas 1000 células dividido por 10. Então, se eu contei 5 reticulócitos nas 1000 hemácias, eu tenho 5 dividido por 10, 0,5. A minha contagem de reticulócitos, a porcentagem é de 0,5. E qual é a limitação desse método? Então, como eu já falei para vocês, ele é um método que não tem uma exatidão muito bacana e nenhuma imprecisão. Quando a gente compara a contagem do mesmo analista, a gente pode ter resultados diferentes por conta da contagem dos campos e da quantidade de hemácias que a gente faz a contagem. Então, a limitação do método é a qualidade do corante e as condições de preparo, né? Se eu tenho um banho-maria 37 graus de fato, né? A realização da contagem das hemácias em campos adequados, homogênea, contando 100 hemácias cada, e se eu não quiser fazer dessa forma, eu vou contar quantas hemácias tem naquele campo e quantos reticulócitos tem naquele campo. E muito importante, então, é padronizar também essa contagem com os outros analistas, porque como eu falei para vocês, a inexatidão desse método ela é bem grande. Eu tenho que ter o menor interferente possível para mitigar a variabilidade do teste. Então, eu tenho que padronizar com todos os analistas a leitura e fazer com que ocorra a harmonização desses resultados para minimizar a variação desse método.